E foi adiada pela terceira vez a sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que analisaria representações contra 5 parlamentares. A reunião não aconteceu por falta de quórum. O Conselho analisaria ações contra Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, André Janones e Kim Kataguiri. As ações contra os parlamentares são por quebra de decoro durante o processo eleitoral, sob acusação de divulgação de notícias falsas por parte dos deputados em questão. Eu passo a palavra agora aos convidados aqui da Arena e eu já estava introduzindo justamente esse debate. Agora, é muito curioso, começo por você, Lucas, que se tem um Conselho de Ética no Congresso Nacional e quando se vai votar uma representação contra esses deputados, não aparece ninguém. E aconteceu isso hoje, como aconteceu algumas semanas atrás, porque me parece que há uma beligerância do bolsonarismo, mas que também foi incorporada ali por aquilo que já se chama nas redes sociais de janonismo também, pelo André Janones. E aí, quando todo mundo é um tanto enquadrado, parece que fica tudo por isso mesmo. Como é que você avalia essa beligerância entre petistas e bolsonaristas nas redes, com representações no Conselho de Ética? E muitas vezes o comportamento acaba sendo parecido, reflexo de certas franjas radicalizadas que não conseguem travar o debate político civilizado, acaba sendo semelhante. Mas eu acho que eu queria apenas retomando um pouquinho dentro dessa discussão sobre o que se pode falar e o que não se pode falar, que não está totalmente fora do tema em discussão, porque é a pauta desses processos, é o que foi dito, o que foi divulgado, o que foi expresso. Queria lembrar que já houve, por mais de uma vez, nas nossas campanhas eleitorais, portanto, com transmissão na TV aberta, para todo mundo ver, partido de extrema esquerda pregando revolução dos trabalhadores. Eu não me lembro de comoções desse gênero. Vão dizer, é porque o impacto era menor, porque o significado era menor, porque não haveria essa revolução, não aconteceria. E são os mesmos que afirmam que hoje as manifestações que pedem golpe militar minguam, ou seja, que reduzem o seu impacto e a sua significância. Será que se justifica censura prévia de documentário falando sobre o atentado contra o presidente da República, que foi o que foi feito pelo nosso judiciário contra o filme da produtora Brasil Paralelo? Será que se justifica desaparecer com as contas de parlamentares que, repetimos, gozam do direito de imunidade parlamentar sob esse pretexto de se estar protegendo o Estado democrático de direito? Parece-me, honestamente, que esses argumentos acabam trabalhando com aquele velho conceito dos 2 pesos e das 2 medidas. Muito obrigado, Lucas. Hélio, você vê alguma utilidade ali no Conselho de Ética, que muitas vezes se fala assim, vamos levar para o Conselho de Ética, vou representar aí o partido que se sente prejudicado por ataques de adversários, representa no Conselho de Ética. Mas a gente tem visto que os casos geralmente não avançam. Pois é, eu concordo com os seus pontos aí, eu acho que lá eles se acertam entre eles, já fizeram toda a besteira que tem que fazer, mas eu queria só complementar isso que o Lucas está dizendo, que eu concordo 100%. O problema, eu acho que é a assimetria. A esquerda sempre defendeu a ditadura do proletariado, está sempre elogiando ditaduras em outros lugares, etc. E nunca aconteceu nada. Esses deputados que conspiram, você poderia alegar que conspiram contra a ordem legal, tem dos 2 lados. E nem por isso deveria ser censurado. Na questão de iminência, de planejar e realmente estar planejando um ato contra as instituições democráticas, eu estou de pleno acordo. Agora, você calar e censurar só um lado, essa é a definição do lawfare que a gente viu lá no início. Você está perseguindo pessoas que estão falando só de um lado. São todos bolsonaristas, de um lado só. E eu, como liberal, não sou bolsonarista, nem sou esquerdista, sou liberal, eu não concordo em se perseguir a opinião. São opiniões. A gente não pode ter uma sociedade onde você censura as opiniões das pessoas, porque senão elas vão para o subterrâneo, as pessoas passam a achar aquelas ideias charmosas, você não consegue descobrir quem é a pessoa que realmente está falando as besteiras para você apontar para ela e dizer, olha lá, que besteira, que coisa absurda que essa pessoa está dizendo. E fica tudo no subterrâneo e a gente assiste a justificar a racionalização do autoritarismo, justificar calar as pessoas em prol de um bem que eu não entendo bem qual é. Porque a gente tem instrumentos criminais para parar quem está planejando um ato iminente.
É que não foi censura de opinião, né? Foi crime, foi atentado contra o Estado Democrático de Direito em várias ocasiões ali durante as eleições. Mas eu queria entrar, Felipe, no seu ponto, da questão do Comitê de Ética, porque você usou o bolsonarismo e o janonismo e eu fiquei pensando aqui que, na verdade, é o corporativismo. Exatamente. Dos dois lados, assim, o Comitê de Ética da Câmara e o próprio plenário, eles acabam não caçando os deputados, seja pelas mais diversas acusações, por corporativismo. E aí não importa de que lado ideológico eles estão. Eu estava pegando aqui algumas referências históricas sobre isso. Por exemplo, no Mensalão nós tivemos 12 absolvidos e 3 cassados, né? Que naquela época foram o José Dirceu, o Roberto Jefferson e o Pedro Correia. Naquela época, o José Janene foi absolvido, chegou a ser absolvido pela Câmara dos Deputados. Depois, no Petrolão, que aí era o auge da Lava Jato, você tinha uma enorme pressão da opinião pública, você teve a cassação do Eduardo Cunha e do André Vargas. Mas, no geral, o Comitê de Ética da Câmara ele não age porque não interessa para todos eles. E como isso é uma atribuição exclusivamente do Congresso e vai completamente distante do Judiciário, e é bom que seja assim, é como a coisa funciona. Fica totalmente solto. Se você tem uma pressão da opinião pública ou um crime muito hediondo, como foi, por exemplo, o caso da Flor de Lis, recentemente cassada, foi acusada de matar o marido, aí sim você tem alguma punição no Comitê de Ética da Câmara. Mas quando são coisas mais, como corrupção ou ataques, ou enfim, o que for, aí a Câmara se cala em defesa do seu próprio corporativismo. Maravilha. Vou precisar chamar o comercial, mas eu vou fazer agora uma pergunta para o Vila, que ele vai responder depois do comercial, e vocês fiquem aí, por favor. É o seguinte, se o Vila, dentro dessa visão que ele expôs, qual é o ponto, na verdade, que você enxerga de diferença em relação à defesa que esquerdistas eventualmente fazem de uma ditadura do proletariado ou de uma ditadura cubana, venezuelana, como é apontado muitas vezes pelo campo da direita, e essas ações que os bolsonaristas estão fazendo nesse momento? Quer dizer, qual seria aí o ponto que distingue esses dois casos citados pelo Hélio Beltrão? Só para colocar uma pimenta aqui na nossa arena,